É isso que a gente vai conversar agora com o advogado eleitoral Alexandre Nogueira. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo pela rádio. Obrigada pela participação. Alexandre, vamos lá. Explica para a gente, inicialmente, o que uma convenção, o que é permitido numa convenção. Porque a gente já viu até candidato tentando impedir que outro candidato, que o adversário, use imagens da sua própria convenção. Tamanha a relevância que esse evento, né, que oficializa as candidaturas, está ganhando na campanha desse ano. Ô, Cíntia, é permitido pela legislação a propaganda que se chama de intrapartidária. É uma propaganda que é direcionada para as pessoas do partido, as pessoas que vão participar da convenção e escolher ali, dentre os pré-candidatos, aqueles que se tornarão candidatos. Essa propaganda, ela é permitida, né? Agora, tudo aquilo que não é permitido depois do período eleitoral, também não é permitido antes do período eleitoral. Vale as regras para a pré-campanha. Tanto que a campanha só começa depois da propaganda eleitoral ser permitida pela legislação. Ainda estamos em pré-campanha. E aqueles atos que são próprios da campanha eleitoral também não são permitidos agora nas convenções. A gente viu muito durante esse final de semana lugares onde se fazia caminhada, carreata, grandes reuniões públicas, e isso é ato de propaganda eleitoral, é ato próprio da campanha eleitoral, e isso a legislação não permite, e isso dá multa e pode dar também ação que pode apurar abuso de poder econômico. Tá certo. Vamos tentar explicar o que poderia ser configurado, por exemplo, esse abuso de poder econômico. Bom, a gente teve esse ano na Justiça Eleitoral alguns julgamentos emblemáticos no TSE, que foram julgamentos onde se analisou a pré-campanha, os gastos com a pré-campanha. Quando existe gastos com pré-campanha, que eles são vultosos, que eles não são feitos de maneira legal, isso pode sim dar uma ação. E a Justiça deixou muito claro, como eram novidades para a Justiça, muitas vezes essas ações não levaram à cassação. Teve casos que deu cassação, mas a maioria das vezes não deu. Só que sempre era ressalvado que nos próximos casos a Justiça já teria um olhar mais rígido a respeito dos gastos com a pré-campanha. E isso é gasto com pré-campanha. Os gastos da convenção têm que ser contabilizados, diferentemente do que muita gente acha. Esses gastos precisam ser contabilizados e o partido que faz a convenção é o responsável por contabilizar esses gastos e colocar lá na sua prestação de contas para que possa ser analisado. E hoje tudo é muito documentado. E como nós estamos vivendo essa realidade, fica muito fácil de se apurar, de se fiscalizar se realmente esses gastos foram contabilizados ou não. E aí vai muito da prova que se vai levar à Justiça Eleitoral para se ter noção se determinado caso ou pode levar à cassação ou não. Entendi. E já houve casos em que uma convenção levou a outras eleições? Só a convenção não, mas você pega toda a pré-campanha. O conjunto da outra, você pega toda a pré-campanha e caso clássico, o caso mais conhecido do Brasil é o caso do senador Sérgio Moro. Sim, né? sim. Foi tudo isso, foi todo o gasto com a pré-campanha. Não teve esse ponto, esse aspecto de convenção. Mas quando a convenção ela é de um vulto assim que não dá para esconder, certamente que ela pode ser alvo da apuração desses gastos da pré-campanha. Alexandre, aliás, a pré-campanha é esse momento que muita gente está esquecendo. Ontem eu recebi aqui de um telespectador um áudio onde ele mencionava que tinha ficado muito chocado, porque foi a uma reunião, ele até disse, o candidato do partido e tal, inclusive mencionou o nome do candidato, mas não no áudio, mas depois aqui, que o candidato estava distribuindo dinheiro na reunião, de uma forma aberta, e ele disse que o que mais chocou foi que não tinha nenhum tipo de controle. Outro dia nós recebemos aqui um vídeo mostrando numa repartição pública, mais precisamente uma unidade básica de saúde, do lado de fora, é bem verdade, mas usando o uniforme, você tinha uma funcionária
supostamente um auxiliar de enfermagem que estava, segundo a denúncia, a mando da pessoa que era a chefe dela e que era candidata, colando adesivos nos carros, no estacionamento da UBS. Esse tipo de coisa, mesmo sendo numa pré-campanha, não é um negócio que a Justiça Eleitoral devia estar tentando combater, não? Eu digo sempre, Cíntia, que desculpas antigas, elas não funcionam mais. Não é? Por quê? Porque sempre que se falava em abuso de poder, possível compra de voto, como esse caso que você acaba de relatar, em que a pessoa está dando dinheiro, distribuindo dinheiro. Por que se dá dinheiro? Por que se distribui dinheiro? Não é por caridade. É realmente tentando obter ali a simpatia, o apoio eleitoral. Então, aquilo que não é permitido na campanha, que muito se fala, não, só é compra de voto depois que começar a eleição. Sim, exatamente. Porém, hoje, o olhar da Justiça Eleitoral para esses casos, com certeza, vai ser diferente. Por quê? Porque esses abusos, eles passam já a serem expostos antes do início da campanha, do início da propaganda eleitoral propriamente dita. Então, certamente esses casos levados ao conhecimento da Justiça serão encarados sobre o enfoque do abuso de poder. E o abuso de poder, ele começa desde o início do ano da campanha eleitoral, porque nós temos o que chamamos na legislação eleitoral de condutas vedadas aos agentes públicos. E essas condutas, elas já começam a serem exigidas desde o dia 1º de janeiro. E aí você tem essa espécie do gênero abuso de poder, que é a conduta vedada, e essa outra, que é a compra de voto, a captação ilícita de sufrágio. Por mais que não seja a captação ilícita de sufrágio propriamente dita, aquela que está lá na letra fria da lei, ela se torna o gênero, que seria o quê? O abuso de poder. E quando o fato é grave, não precisa que seja quantitativamente relevante, basta que seja um fato grave, já é suficiente para ter a cassação de uma candidatura. Outra coisa que eu queria perguntar para você também, você que atua nessa área e tem acompanhado convenções também, como você está sentindo o termômetro no interior do estado em relação a esse tipo de situação? Porque a gente sabe, você falou aí, olha, tudo pode ser registrado, e eu acho que essa vai ser a eleição das gravações, dos vídeos, né? Isso. E todo mundo faz um vídeo de imediato e denuncia. Eu quero saber se isso já está se refletindo em denúncias ao Tribunal Regional Eleitoral, se a gente já pode aí marcar esse termômetro como mais elevado nesse sentido. Já sim, nós temos muitos casos já, Cíntia, principalmente de propaganda extemporânea, mas temos também casos de abuso de poder, já. Porque você pode manusear ações para acessar o abuso de poder e para formar prova desse abuso de poder. Para que no momento em que o investigado ele peça o seu registro de candidatura, aí sim você entra com a ação para pedir a cassação do registro, a aplicação de multa, sim, dependendo do caso. Mas como você disse, hoje nós temos a questão dos vídeos e a questão da internet, dos aplicativos, no Instagram, Facebook, enfim, todos os aplicativos. Porque tudo aquilo é prova. E por mais que seja um stories, por mais que seja um status, por mais que seja uma coisa efêmera de 24 horas, aquilo gera um link. E esse link, hoje, nós já temos várias ferramentas disponíveis para quem quiser usar. Essas ferramentas, elas atestam a prova, atestam aquele link. E você faz a verificação desse link e já leva à justiça como prova. Não tem mais o que se discutir em relação à validade desses links. Então, tudo que é tornado público pelas redes sociais e que pode representar, pode significar uma infração eleitoral, já é possível. Nós temos muitos casos, muitos casos. E quando você, um candidato, um pré-candidato, um partido, ele abusa dessas propagandas extemporâneas, dessas ilegalidades, isso pode sim, o conjunto da obra, gerar uma cassação, uma ação por abuso de poder. Várias propagandas ilegais podem representar um abuso de poder. E a gente está vendo muito, mas muito mesmo. Muito, né? Então, assim, os juízes vão ter muito trabalho lá na primeira instância e aqui a corte do TRE também, né? Eu entendo que sim, até porque nós estamos passando por um momento em que algumas situações que eram vistas com olhos
assim, com mais flexibilidade pela Justiça Eleitoral, passaram a ser assim, encarados de maneira mais dura, como é o caso da fraude à cota de gênero, né, que durante anos e anos nós tivemos aí um olhar flexível, permissivo, e agora não, de uns anos para cá, a jurisprudência endureceu, que é um movimento correto para barrar esse tipo de ilegalidade, e tanto que endureceu que já virou uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral dizendo claramente quais são os casos em que pode se configurar. Então, nesse caso das fraudes à cota de gênero, por exemplo, o fato de uma candidatura ter votos, poucos votos, ou um número singelo de votos, não quer dizer que não seja fraude. Então tem outras maneiras de se apurar uma fraude. Então eu entendo que há um movimento da Justiça Eleitoral em tornar, assim, em ter um olhar mais duro em relação a essas situações, e gastos com pré-campanha, imagino eu, será um dos tópicos mais abordados, um dos tópicos que vai chegar muito à Justiça Eleitoral para que se apure se houve abuso, e vai gerar muita cassação Brasil afora. Entendi. Inclusive tem uma certa ansiedade do público. Eu vou ler bem aqui uma mensagem que chegou agora, do Edson Trajano. Ele diz assim, que a gente vive em mundos diferentes da Justiça Eleitoral, se tratando de período de pré-campanha, porque o que vemos escancarado é uma campanha eleitoral maciça e sem proibições, onde tudo pode. Mas eu acho que é porque a Justiça ela tem um outro tempo. Isso. E o que talvez hoje esteja parecendo uma impunidade, não necessariamente será, porque é como disse aqui o Alexandre, tem sempre alguém filmando, tem sempre alguém gravando. Então, você que é candidato, está distribuindo dinheiro naquela sessão, naquela reunião que o nosso telespectador aqui mandou, daquele partido político, das duas letrinhas, olha, não adianta, porque alguém registrou isso daí, né? É porque tem todo até a gente tomar conhecimento, tem todo um rito, né? Exatamente. E cabe ao cidadão também cumprir o seu papel de fiscalizar o comportamento dos candidatos, né? E eu trago também, Cíntia, outros movimentos que nós estamos vendo, né? Aí Piauí afora e também em outros estados. Aqui no Piauí nós temos uma legislação que proíbe, por exemplo, fogos de artifício de alto impacto, né? Que é aqueles que fazem muito barulho, e essa legislação ela é recente e ela pune quem faz isso. Então eu volto a lembrar, todos os partidos que estiverem utilizando de fogos de artifício de alto impacto podem ser punidos. Pela legislação eleitoral? Pela legislação estadual. Pela legislação estadual. Sim, é verdade. Né? Então, assim, é uma legislação que visa proteger grupos sociais vulneráveis, como os que têm síndrome do autismo, né? O transtorno do espectro autismo, perdão. Os animais também, os pets, né? Os animais, os idosos, os neurodivergentes e os neuroatípicos. É por isso, então, que os candidatos estão todos já se antecipando. Nós mostramos aqui no programa o ERAS, os dois candidatos, oposição e situação. Ontem eu mostrei Barro Duro, e eu soube que no Médio, região do Médio Parnaíba, foi que nem um fio de pólvora. Quando um publicou, os demais publicaram. A gente até elogiou aqui. Exatamente. É elogiável. Porque sabem que se usarem... E é muito fácil. Assim, ontem me perguntaram, né? Como é que nós vamos saber? Gente, é muito fácil. Hoje em dia a gente vê vídeos do pessoal soltando foguetes. Isso. Entendeu? Então, assim, cabe à população levar isso ao conhecimento do Ministério Público, da zona eleitoral, de algum servidor da Justiça Eleitoral, os canais de comunicação da Justiça Eleitoral, como a ouvidoria, enfim, denúncias. Porque é muito melhor uma campanha sem esse tipo de barulho, né? E assim, são várias as situações em que nós estamos vendo e que são novidades para essa eleição, né? Essa é uma delas. A gente se preocupou muito quando veio as resoluções da Justiça Eleitoral com questões referentes à desinformação, uso de inteligência artificial, enfim, deepfake, deep text, todos os tipos de manuseio indevido de imagem, de voz dos pré-candidatos e candidatos, e a gente se depara com isso. São coisas que realmente fazem efeito no dia a dia da população, que todo mundo está vendo e que certamente vai gerar ilícitos. E muitas vezes não só um ilícito eleitoral, mas também um ilícito civil, como é o caso dessa questão dos fogos de artifício, né? E lembrando que gastos com fogos de artifício também é gasto. Né? Quando se vê muita queima, também é gasto. Isso tem que ser registrado, se não for contabilizado também, nós podemos ter ali um caso de abuso de poder por gasto ilícito de campanha.
Muito bem, olha, tudo aí tem que ser com muito cuidado e sob orientação jurídica para evitar exatamente que um candidato, por vezes que faz uma campanha, às vezes até toda corretinha, mas tem um detalhe ou outro que passou despercebido e isso pode sim ser um motivo de cassação ou em promoção de qualquer outro tipo de ação. Alexandre, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui. Eu acho que, como você reforçou, cabe ao cidadão também exercer o seu papel. Existem muitos meios de fazer denúncias. Eu sei que tem essa ansiedade, as pessoas reclamam, o Ministério Público não está agindo, eleitoral, mas é preciso também que os cidadãos demandem essas instituições para que elas, claro que elas podem e devem também fazer, né, adotar suas ações, mas os cidadãos também devem demandar essas instituições e cobrar que elas sejam mais atuantes, mais diligentes. É necessário, Cíntia, que o cidadão participe. Com a participação do cidadão, a provocação aos órgãos de controle, até mesmo a OAB, que tem um papel importante nessa fiscalização, que nós vamos ter as mudanças de comportamento. Nós acabamos de falar aqui um fato que, às vezes, uma situação local muda o comportamento da eleição. São vários os casos em que a justiça, ao longo do tempo, vai percebendo a necessidade de apurar o seu olhar e mudar, muitas vezes, o seu entendimento para que aquele comportamento que ele é ilegal, que ele é mal visto aos olhos da sociedade, ele cesse ou ele amenize. Mas depende muito do cidadão, dos partidos políticos, obviamente, porque um fiscaliza o outro, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, que tem todo um preparo, que tá, por exemplo, no caso da desinformação, a Justiça Eleitoral tem dado respostas muito ágeis a toda vez que é provocada, essas questões de links, de contas de Instagram, de redes sociais que servem só para atacar a honra de outras pessoas, tá assim, uma agilidade que se esperava e realmente está cumprindo seu papel. E quanto mais o cidadão participar, melhor, porque essas situações elas vão chegar ao conhecimento da Justiça Eleitoral e mais cedo ou mais tarde vão receber a punição devida.